Eu sou Maria Cristina Berzemias Carlone, aluna do 5º ano de Engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vou apresentar um trabalho de conclusão de curso sobre a temática interfaces humano-computador, sobre a análise do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo em relação à norma ISO 9241 em sua parte 10, que é Princípios de Diálogo. Esse trabalho, ele enquadra-se como um estudo de caso, porque ele foi feito dentro do ambiente da vigilância sanitária e também os resultados e conclusões aqui apresentados aplicam-se somente a esse sistema. Com o advento da internet, a criação de smartphones e vários devices, como, por exemplo, uma Smart TV, e tantas outras coisas que são criadas, estamos, de certa forma, dependentes da interação constante com sistemas operacionais e diversos aplicativos. A interação homem-computador é sempre crescente. Há uma preocupação, principalmente da engenharia, em projetar e desenvolver aplicativos que tenham essa melhor relação entre usuários e computadores. Desta maneira, podemos aproveitar o conhecimento e competências do público-alvo, nosso usuário, para desenvolver uma tecnologia que possua o componente usabilidade. E o que vem a ser essa usabilidade? Usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso de algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência em usá-la, quanto lembram daquilo que aprenderam, o seu grau de propensão a erros e quanto gostam de utilizar o aplicativo. O conceito de fácil uso ou usabilidade é um dos grandes objetivos daqueles que trabalham com User Experience. A arquitetura de informação e, entre outros profissionais, procuram desenvolver melhor essa parte. Hoje é amplamente usado o termo interface amigável, ou sistema amigável, user-friendly. É muito mais que dispor esteticamente de uma tela bonita, agradável. É ser um aplicativo intuitivo, possibilitando ao usuário navegar pelas telas com toda facilidade. Algumas técnicas de avaliação e testes de usabilidade podem auxiliar a equipe de desenvolvimento a conter essa insatisfação dos usuários de sistemas, a partir de identificação de falhas nos diversos estágios de desenvolvimento. Pode-se aproximar as características do produto às demandas dos usuários. A usabilidade é tão importante que existe norma específica para tratar o tema. Preocupada com a usabilidade visando operações mais padronizadas de sistemas e softwares, criou-se uma série de normas técnicas para a interação homem-máquina. Uma das mais usadas é a ISO 9241, requisitos ergonômicos para trabalho de escritórios com computadores, e em sua 11ª parte, trata de orientações sobre usabilidade. Falando um pouco da ISO 9241, ela é composta de um conjunto de 17 partes, sob o título geral de Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores. Ela visa a promoção da saúde e segurança do usuário de computadores, para que os mesmos possam operar os equipamentos com eficiência e conforto. O documento apresenta, em suas divisões, algumas partes sobre terminais de vídeo, quanto cores, reflexões, e na sua 10ª parte, princípios de diálogos. Ela notifica 7 princípios: adequação à tarefa, autodescrição, controlabilidade, conformidade com as expectativas dos usuários, tolerância a erros, adequação à individualização, adequação ao aprendizado.
Contextualizando a área de estudo, temos a vigilância sanitária. A propagação de doenças transmissíveis aumentava significativamente no final do século XVIII e XIX. Foi daí que começou-se a origem da vigilância sanitária. Sem condições sanitárias básicas da população, surgem algumas ações de fiscalizar embarcações, cemitérios e áreas de comércio de alimentos. Então, a vigilância sanitária, ou Visa, como é chamada, em 1996, ela foi inserida no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas as ações descentralizadas para os municípios só começaram em 98. O que são essas ações? Elas são muito amplas, elas são atribuições que vão além da fiscalização, do licenciamento dos estabelecimentos, das aplicações de penalidades. Para a execução dessas ações é preciso multiprofissionalidade de sua equipe, capacidade técnica, recursos humanos especializados e sistemas de gerenciamento que possibilitem organizar e recuperar informações de forma ágil. Foi assim que surgiu o Sistema de Informação e Vigilância Sanitária, o Civisa. Na sua criação, do Civisa, não foram aplicados testes de usabilidade que avaliassem o grau de satisfação do usuário com a interface gráfica. Nunca também se mensurou se o usuário encontra alguma dificuldade na utilização da ferramenta. Nós precisamos entender as necessidades dos usuários, conhecer sua experiência, User Experience, para buscar soluções e desenvolver produtos fáceis e acessíveis. E para saber do que o usuário precisa, temos algumas ferramentas: testes de usabilidade, mapeamento da jornada, mapa de empatia, definição de persona e pesquisa de público-alvo. Não importa quem usa o aplicativo, mas como ele é usado. Diante de todo esse contexto, nós chegamos ao problema do sistema. O aplicativo Civisa foi desenvolvido com os princípios de usabilidade quando avaliamos a satisfação dos usuários? Não sabemos. Não foi aplicado nenhum teste. Então, qual que é o objetivo desse TCC? Investigar junto a usuários a usabilidade e grau de satisfação do Sistema de Informação de Vigilância Sanitária. A metodologia para a análise prática dos conceitos, avaliamos o sistema com a URL que é de um site do governo do estado. O sistema é utilizado por um público heterogêneo, composto por funcionários da Visa da rede estadual, funcionários das Visas das prefeituras dos 645 municípios pertencentes ao estado de São Paulo e por diferentes estabelecimentos que solicitam licenciamento. Para o estudo, realizamos uma pesquisa online, com metodologia de pesquisa caracterizada de natureza quantitativa, mas, nesse caso, aplicada com uma abordagem qualitativa, com a finalidade de identificar diferentes opiniões sobre o aplicativo. O estudo consistiu na aplicação de um questionário de avaliação de satisfação subjetiva, com questões elaboradas para o item 10 da norma 9241. As etapas da pesquisa de campo foram divididas em seleção da amostra da pesquisa, considerando o universo. Para o cálculo da amostra, usou-se técnicas estatísticas. Nós consideramos uma população a ser estudada somente os usuários do sistema que fazem a inserção de dados do sistema. O tamanho da população é cerca de 6.505 profissionais distribuídos pelo estado de São Paulo. Para medir a eficácia do questionário empregado, considerou-se uma margem de erro em torno de 6% e o nível de confiança de 95%. Para facilitar a coleta de dados, foi enviado 300 e-mails com o link do questionário de avaliação, com uma devolutiva de 283 questionários respondidos, até acima do tamanho da amostra, que foi de 257 questionários. A formulação das questões aplicadas, que objetiva determinar os pontos fortes e fracos do produto, é baseado na 10ª parte da ISO 9241. Cada princípio foi avaliado com 2 a 3 questões. O envio do link para preenchimento dos questionários, os usuários responderam as perguntas para cada um dos princípios
e tabulamos os dados com construção de gráficos para análise da satisfação dos usuários. A análise dos dados, segundo cada princípio de diálogo descrito na norma, será apresentado agora. A avaliação do princípio 1, adequação à tarefa, quer dizer que o sistema é considerado adequado à tarefa se este possibilita ao usuário a execução da tarefa com eficiência e eficácia. O gráfico 1 apresenta a análise de satisfação dos usuários. A primeira pergunta, que foi: o sistema Civis é complicado de usar? Avalia a facilidade do usuário em usar o sistema. A maioria dos usuários acha o sistema fácil, 58%, e 32,9% parcialmente fácil. Em relação à eficiência, a maioria dos usuários, 73,9%, opinou que o sistema não possui ou possui parcialmente todas as funções necessárias para realizar as tarefas. Dos entrevistados, apenas 22,3% destacou a facilidade na automatização das tarefas repetitivas, fator que não assegura a agilidade dos processos. As respostas indicam um dos pontos fracos desse sistema, que é a sua adequação à tarefa, ou seja, ao princípio 1. Princípio 2, autodescrição. O sistema é considerado autodescritivo se o usuário consegue compreendê-lo imediatamente, a partir de feedback automático do sistema ou a partir da solicitação de explicações. No caso do sistema Civisa, os menus e terminologias são considerados adequados por 72,1% dos usuários, sendo essa característica um ponto forte, o que facilita o seu uso. No gráfico 2, grande parte dos usuários, 60,4%, respondeu que o sistema indica de maneira satisfatória com a entrada permitida, porém, 39,9% que o sistema não proporciona explicação compreensível quando solicitada, o que significa a necessidade de modificações e que o mesmo possa atender de maneira satisfatória a esse segundo princípio. Princípio 3, controlabilidade. A controlabilidade é atribuída ao sistema quando o usuário consegue iniciar, determinar a sua direção e gerenciar o ritmo até a conclusão da tarefa. O usuário deve ter controle sobre o sistema para que possa, com mais liberdade, realizar suas tarefas. A interface deve permitir que o usuário desfaça e refaça suas ações. No gráfico 3, identificamos que 37,8% dos usuários apontam interrupções desnecessárias do fluxo de trabalho e 34,3% relatam que as interrupções são parcialmente desnecessárias. Fato que aponta o baixo controle do processamento de suas ações pelo sistema. Diante do resultado, o sistema possui um ponto fraco em relação à controlabilidade. Princípio 4, conformidade com as expectativas dos usuários. O princípio conformidade, de acordo com o documento de expectativa dos usuários, tem como objetivo avaliar se o sistema corresponde às características individuais do usuário, como tarefa, experiência, grau de instrução e de conhecimento. O gráfico 4 mostra que a interface do aplicativo está próximo de proporcionar total feedback para informar o usuário claramente a respeito das ações que podem ser revertidas antes de serem completadas. Segundo os usuários, 49,5% confirmam que o sistema foi projetado com um princípio consistente e padronizado, fato que identifica um ponto forte para o princípio 4. Princípio 5, tolerância a erros. O sistema é considerado tolerante a erros quando o usuário atinge os resultados esperados e, ao mesmo tempo, minimiza a necessidade de correções dos erros de entrada. Durante o uso de sistemas é comum acontecer erros, mas, segundo esse princípio, os erros não devem ter consequências graves. O sistema deve ter alertas avisando imediatamente sobre o erro, possibilitando ao usuário reverter a ação. E o gráfico 5, vemos que 45,6% dos usuários não estão satisfeitos com o sistema em relação ao fato de encontrarem falha
na informação dos erros e na ajuda para as devidas correções. Este ponto fraco do sistema é porque pode causar insegurança e desconforto ao usuário. Conforme a estrutura da usabilidade apresentada na teoria, a satisfação está diretamente ligada ao uso. O sistema deve proteger o seu usuário de possíveis erros, permitindo assim a recuperação de maneira rápida e fácil, sem prejuízo ao trabalho que está sendo realizado. Princípio 6. Suporte à individualização. O sistema é adequado à individualização quando a interface de utilização pode ser facilmente modificada, de forma a atender às necessidades das tarefas dos usuários, preferências, experiências individuais. Constata-se no gráfico 6 que a maioria dos usuários, 41,3%, afirmou que o sistema não dá suporte para adaptação às necessidades individuais quanto à realização de outras tarefas compatíveis com o escopo de suas funções. Portanto, é possível afirmar que o sistema Civisa não está adequado aos usuários iniciantes. No princípio 7, adequação ao aprendizado, o sistema é considerado adequado ao aprendizado se suporta e guia o usuário na aprendizagem do seu uso. E conforme os resultados observados no gráfico 7, a adequação ao aprendizado é um ponto fraco do Civisa. Este não é fácil de aprender. 35% dos usuários relataram isso. Ele requer um auxílio externo de manual. Porém, permite fácil memorização do que foi trabalhado desde que a pessoa consiga aprender. Está, portanto, adequado ao aprendizado e atende os princípios da norma. Com isso, nós temos uma conclusão a tirar. A pesquisa de campo aplicada com os usuários do sistema Civisa foi realizada com base nas orientações da usabilidade, mais especificamente da sua parte 10, que descreve os objetivos de 7 princípios. Chegamos à conclusão, com a análise dos resultados, que a usabilidade do sistema, que é o eixo dessa pesquisa, não atingiu os critérios de eficácia, eficiência e satisfação. Foi constatado com os resultados e a respectiva análise dos dados obtidos que o aplicativo apresenta alguns pontos frágeis. São eles: não possui todas as funções necessárias para realizar as tarefas, poucos recursos de automatização das tarefas repetitivas. O fato de os usuários encontrarem falha na informação dos erros e na ajuda para as devidas correções também é um ponto negativo. Este último aspecto, frágil, citado, pode causar insatisfação ao usuário, que ele pode sentir uma certa insegurança quando ele comete algum erro, tendo a dificuldade de corrigir esse erro. O sistema ele deve prevenir o usuário de qualquer erro, que deve ser explicado de forma a auxiliar o usuário nessa correção. Diante de todos os resultados obtidos, conclui-se que a usabilidade e os princípios da norma ISO 9241, no seu 10º ponto, eles podem ser recomendados como recomendações gerais e que a análise permitiu identificar pontos onde o sistema deve ser aprimorado, que é a adequação à tarefa, autodescrição, controlabilidade. É necessário incluir um manual de uso do sistema de forma online, uma automatização de novas rotinas e melhoria em relação às interrupções desnecessárias. Os resultados aqui obtidos, podem servir de subsídios aos desenvolvedores para que aproximem as características do aplicativo às demandas dos usuários. Os indicadores de satisfação evidenciam os prováveis focos de problema, orientando o processo de inspeção de usabilidade e facilitando a identificação e correção das falhas. Então, a aplicação ela deve ser frequente do ciclo de avaliação da satisfação, inspeção, correção. Aí, novamente, se faz uma nova correção no sistema, novamente se avalia, inspeciona
e conforme aparecer novos erros, se corrige. Então, é importante salientar que após as alterações do sistema Civisa, sugerimos a realização de novos testes. Esses podem ser restringidos ao mesmo modelo, que foi essa análise, ou a novas análises com outros caminhos desenvolvidos para isso. É necessário que façamos um aprofundamento da base teórica. Gostaria de agradecer à Univesp e a todos que colaboraram com este trabalho. Obrigada.